Bom dia, graça e paz, queridos. Mais um dia que o Senhor preparou para nós. Vamos nos alegrar nele, juntamente com a nossa família, nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Tu és a nossa paz, a nossa segurança, a nossa fortaleza, o nosso socorro todos os dias. Tu és tudo para nós. Descansamos. Aleluia. Glória a Deus. Realmente, o melhor lugar que estar é estar no Senhor, é estar em Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a estar em Cristo e Deus nos vê em Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo tem, tudo aquilo que Jesus tem, tudo aquilo que Jesus é, Ele vê-nos dentro dEle, Ele vê-nos nele. Então, Jesus está em nós e nós estamos nele. Amém? Glória a Deus, que bom, mais um culto maravilhoso, onde nós podemos nos alegrar, onde nós podemos adorar ao Senhor. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, que estão fazendo desse culto, o culto na sua casa, o culto doméstico, né? O culto no seu lar, levantando esse altar de adoração na sua casa e levando a palavra de Deus, porque ela não está presa. A palavra de Deus corre velozmente, a palavra de Deus ela é enviada e a palavra de Deus produz para nós, amados, tudo aquilo que Deus deseja que aconteça conosco. Essa é a vontade de Deus, é isso que Deus quer. Então, muito obrigado. Você pode compartilhar já o link desse culto nas suas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Telegram. Você já pode compartilhar, espalhar para o mundo todo. É isso aí. O importante é você estar exposto a essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai querido, nós te damos graças. Nós te damos graças por tudo. Nós te damos graça pelo teu amor em nós, pela tua presença em nós. De fato, Senhor, a bênção maior que nós temos é a tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus por este culto. Obrigado, Senhor, porque você estará nos acrescentando cada vez mais em conhecimento, cada vez mais na unção do teu Espírito. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus criou o homem e a mulher, e ele tem um padrão, uma maneira de ser, uma maneira de agir. Então, Deus criou o homem com essa maneira. E uma dos atributos, uma das características, podemos dizer assim, do ser humano é o fato dele se socializar, dele procurar ter amigos, procurar ter amigas, e procurar ter a família, e procurar ter pessoas de várias formas, em vários lugares. É essa socialização com pessoas, essa interação com pessoas, Deus gosta disso. E no momento, eu acho interessante falar sobre isso hoje, porque no momento em que nós estamos, digamos assim, nos isolando mais para poder conter o avanço, né, desta pandemia que está aí, é importante a gente falar quando a gente está unido em família, quando nós estamos juntos na nossa casa, junto com pessoas que nós amamos. Isto é bom, isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto é bênção do céu. Amém? Mas essa é a vontade de Deus. E é interessante notar que Deus colocou o homem lá no jardim do Éden e colocou ele para lavrar, para guardar o jardim. E Deus vinha pela viração do dia para ter contato com esse homem, para ter comunhão com esse homem, para interagir com esse homem. Então, o homem foi criado para isso, interagir com Deus e interagir com as pessoas ao seu redor. É muito importante isso. Entretanto, quando o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, o que aconteceu, queridos? Tudo ficou, como diz uma certa música que eu conheci, tudo ficou feio, né?
tudo ficou feio, nada daquilo, aquele plano que Deus tinha traçado, acabou sendo interrompido justamente por causa dessa atitude do homem. E Deus não podia mais interagir com o homem, Deus não podia mais conversar com o homem, Deus não podia mais estar em contato com esse homem. Por quê? Porque o pecado levantou uma barreira, levantou uma separação. Ou seja, separou o homem de Deus. O homem ficou distante de Deus. Mas, mesmo assim, a iniciativa partindo de Deus, Deus sempre buscava ter conexão com esse homem. Deus sempre buscava interagir com esse homem. E Ele fez várias alianças. E Ele fez aliança com Abraão. E Ele fez aliança com Davi. E Ele fez aliança com tantas pessoas. E o objetivo maior dessas alianças é que o homem pudesse desfrutar de bênçãos que Deus tinha derramado, que Deus dava para eles. Mas o maior objetivo mesmo era justamente para que o homem tivesse esse contato com Deus. Deus, Ele deseja, Deus, Ele gosta, Deus ama ter intimidade com o homem e com a mulher. Deus ama ter esse contato, essa afetividade. Quando Jesus, lá no capítulo 17 de João, Ele orou por nós, Ele orou pelos discípulos e Ele orou por nós, que nascemos de novo. Uma das coisas que Ele disse é que eles sejam um, como eu e você somos um. Ou seja, há uma necessidade de interação. Então, Deus gosta disso. Mas, como eu falei no início, tudo depende, na verdade, é do homem e da mulher, porque a nós nos foi dado o poder de decisão. Nós decidimos se vamos interagir com Deus ou não. Nós decidimos se vamos ter contato com Deus ou não. Ou seja, somos nós que determinamos como vai ser em nossa vida. Essa que é a verdade. Deus, Ele está disponível. Deus, Ele quer. Deus, Ele deseja. Mas, para que possamos ter esse contato, é necessário uma atitude nossa. É necessário uma atuação nossa. Deus não nos tem como robôs. Sabe, né? Aqueles robôs onde tudo é programadinho direitinho para que aquele momento, naquele instante, naquela hora, aconteça isso, né? O robô faz isso, porque naquele instante, não. Deus nos criou como seres livres. Como falei, Deus nos criou para dominar a terra, Deus nos criou como seres livres, como pessoas pensantes, como pessoas que crescem cada vez mais segundo o que nós quisermos. Se nós quisermos crescer por uma área, a gente cresce. Por outra área, a gente cresce. Somos nós que determinamos isso em nossa vida. Amém? Mas o interesse de Deus, a conexão de Deus, é justamente com o ser humano, com o homem e com a mulher. Por várias vezes eu costumo dizer na minha igreja, Deus não quer compromisso com a sua religião. Deus não quer compromisso com a sua denominação. Deus não quer compromisso com a crença que você tem. Deus quer ter um compromisso com você. O objetivo maior do Evangelho não é levar o homem ao céu, é trazer o céu para o homem. O objetivo maior do Evangelho não é simplesmente mudar de religião ou mudar de igreja. Esse não é o objetivo maior. O objetivo maior do Evangelho é o homem ter e manter um contato, uma intimidade, uma ligação, uma conexão, uma aliança com o seu Deus. A partir daí, tudo é decidido segundo essa intimidade que eles têm. É isso que Deus quer. Mas, como eu falei, por causa do pecado, então o Espírito Santo descia, na antiga aliança, né? Ele descia, ungia homens para determinar as tarefas, depois ia embora. Então, descia, ungia pessoas para determinar as tarefas e ia embora. Várias vezes a gente vê escrito na palavra de Deus, veio o Espírito do Senhor sobre fulano e ele fez isso, veio o Espírito do Senhor sobre Cicrano e ele fez aquilo, veio o Espírito do Senhor sobre fulano e ele profetizou, e ele fez isso, e ele fez aquilo. Mas por quê? Porque tinha que ver, ele vinha, ungia, a pessoa fazia aquela tarefa e tal, e depois ia embora. Por quê? Porque o Espírito Santo não podia morar no homem.
O Espírito Santo não poderia estar com o homem. Deus não poderia estar com o homem por causa do pecado. Por causa dessa coisa maldita que Deus detesta. Algumas vezes, algumas pessoas, elas ficam chocadas quando eu uso certas expressões, mas eu vou te dizer, sim, Deus odeia pecado. Deus detesta pecado. Por quê? Porque é justamente o pecado que consegue fazer uma separação do homem com Deus. É o pecado. Então, havia uma necessidade de quebrar essa barreira. E tinha que partir de Deus, porque pelo homem mesmo ele não conseguiria. Ele não conseguiria, ele estava morto nos seus delitos e pecados. Uma coisa interessante é que quando Deus ele falou para Adão, ele disse, não coma daquela árvore, não coma, que árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, você morre. No dia que você comer, você morre. Adão comeu, mas, bom, não morreu no mesmo dia. Na verdade, a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Como que ele morreu, né? Deus não disse que ia morrer? Realmente, Adão morreu, não fisicamente, ele morreu fisicamente depois. Ele morreu a pior de todas as mortes. Qual é a pior de todas as mortes? É a separação de Deus. Morte significa separação. O espírito sai do corpo, é a morte física. O espírito separado de Deus é a morte espiritual. A morte física é ruim, amém? Todos que já tivemos parentes, amigos, que nós tivemos que nos despedir, pessoas que nós tivemos que deixar ir, porque eles faleceram, eles foram para a glória, eles foram para o céu, todos nós sentimos a dor, sentimos a saudade. Mas acredite, queridos, a morte espiritual é a pior, porque é a separação do homem e Deus. Deus é vida, Deus é a fonte de vida. Separado dele, a pessoa está morta. Foi isso que Deus disse para Adão. Adão, preste atenção, se você comer daquele fruto, você peca. E se você peca, você fica separado de mim. Você morre naquele instante. E nisso nós vemos o amor de Deus por nós. Porque Deus, Ele nos ama tanto, que Ele quer ficar junto. Quem ama quer estar junto, né? Então, Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer ficar junto. Ele quer estar unido conosco. Mas o pecado faz essa separação. É por isso que Deus odeia pecado. É por isso que Deus abomina pecado. É por isso que Deus detesta pecado. E sabe, o pecado deveria nos causar nojo. O pecado é algo detestável. O pecado deveria nos trazer nojo. O pecado, nós deveríamos detestar pecado. Nós deveríamos fugir de pecado. Porque o pecado, ele separa o homem e a mulher daquele que mais os ama, que é Deus. Essa que é a verdade. Então, o que acontece? O Espírito Santo vinha e urgia pessoas para determinadas tarefas, ir embora. E Deus falava aqui e ali com os homens, e havia uma diferença, e não era todo dia, e havia um certo intervalo, havia sempre isso. Então, o que acontece, queridos? Na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. E através de Jesus, Deus quebra essa barreira. Jesus, Ele estabelece um caminho para que o homem pudesse chegar até Deus. E Ele se estabelece, a verdade é essa, Ele se estabelece como o caminho para chegar até Deus. Então, o que acontece? Como funcionam as coisas? Jesus, Ele se coloca, pronto, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele se colocou à disposição, Ele se colocou como o único caminho. Algumas religiões dizem que todo caminho leva a Deus. A grande verdade é que não é assim. A grande verdade é que é Jesus que nos leva a Deus. Jesus, Ele é a palavra, é o único caminho que nos leva a Deus.
Amém? Então, hoje, se o homem aceita a obra expiatória de Jesus, se o homem, ele por si só, toma a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador na vida dele, ele passa sim agora a ter contato com Deus. Ele passa sim a ter uma conexão com Deus, mas com uma novidade. Eu costumo dizer que é o relacionamento divino 2.0. O 1.0 era com Adão. Era aquele relacionamento onde Deus vinha pela viração do dia e conversava com Adão e por aí vai afora, né? O relacionamento 2.0, agora Deus passa a morar dentro do homem. A partir desse momento, o homem e Deus passam a ser um só. Não é dois, assim ó, junto. Aqui é dois juntos, é um só. A palavra de Deus é clara nesse sentido. A gente vai ler o versículo que trata acerca disso. Mas o Espírito Santo veio para morar dentro de nós. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, Evangelho de João 14, 16. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, essa palavra outro, quer dizer alguém do mesmo tipo, consolador, no grego, paráclito, alguém chamado para ajudar, a fim de que esteja convosco, dessa vez ele diz, para sempre. Antes, o Espírito Santo vinha, estava com as pessoas, ungia pessoas para a tarefa, mas não ficava para sempre, ia embora. Hoje, não. O que ele fala é, eu vou subir, eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele ficará convosco para sempre. Para sempre. E é aqui que eu começo a ministração. Amém? Quando uma pessoa recebe Jesus, como eu já falei, o Espírito Santo vem habitar dentro dela. Quando Jesus falou isso, foi um pouco antes da sua crucificação. Ele iria ser crucificado, iria ser morto, iria ressuscitar e iria ao céu. Então, Jesus estava, digamos, dando as últimas instruções a seus discípulos. E ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro, uma pessoa igual a mim. Uma pessoa do mesmo tipo que eu, ele vai estar convosco para sempre. Estará convosco para sempre. Então, quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam num lugar com as portas e janelas fechadas, com medo, essa que é a verdade, com medo de serem crucificados, com medo talvez de morrer, com medo de tantas outras coisas. Aí de repente Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. E novamente ele repete, paz seja convosco. E em seguida ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Até então os discípulos não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas a partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Jesus, ele sopra dentro deles o Espírito Santo. Então, a partir desse instante, eles se tornam filhos de Deus. A partir desse instante, eles nasceram de novo. A partir desse momento, eles se tornaram um com o Espírito Santo. É isso que aconteceu. Agora, os discípulos não estavam mais sós. Agora o Espírito Santo estava dentro deles. E há um versículo em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Esse versículo é importantíssimo, faz toda a diferença. Diz o seguinte, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ou seja, no momento em que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de mim.
A partir desse instante, por isso que o nome é nascer de novo. Por quê? É começar toda a sua vida do zero com Jesus. A partir daí, você passa a ser santuário de Deus. E esse é o tema desta ministração. Somos santuário de Deus. Amém? O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Passa a estar dentro de nós. É por isso que a oração mentirosa, né, que eu posso dizer, posso falar assim, a declaração mentirosa, que eu vejo muitos crentes fazer, que eu vejo muitas pessoas que se dizem filhos de Deus fazer, eu estou sozinho, eu estou tão só, eu me sinto só. Isso é mentira. Você está mentindo, porque a partir do instante que você nasceu de novo, você nunca mais esteve só. Sempre o Espírito Santo estava dentro de você. Sempre o Espírito Santo estava interagindo com você. Sempre o Espírito Santo estava conversando com você. Sempre o Espírito Santo estava tendo aquela intimidade com você, dentro de você, em você. Ou seja, nunca mais você ficou só. Essa que é a verdade. Mas você pode me dizer, pastor, mas olha, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe o que eu passo. Muitas vezes eu me sinto só. Olha, se sentir só é uma coisa. Estar só é outra. O fato de você se sentir só não quer dizer que esteja só. Sentimentos mentem. Pensamentos mentem, sentimentos mentem. O sentimento é uma derivação do seu pensamento. Você pensa, então você passa a sentir conforme você pensou. Se o pensamento mentiroso vem, o sentimento também. Se você está se sentindo só e você diz que já nasceu de novo, que já recebeu Jesus, das duas uma. Ou você nunca nasceu de novo, embora esteja na igreja, ou, na verdade, você está considerando muito mais o sentimento do que a realidade que a palavra de Deus diz. Irmãos, muitas vezes os seus sentimentos vão dizer uma coisa e a palavra de Deus vai dizer outra. É você quem escolhe. Se você fica com a palavra de Deus ou se você fica com o que você sente. Se você me perguntar, pastor, você nunca se sentiu só? Já me senti só muitas vezes. Inúmeras vezes, mas eu nunca considerei isso como verdade. Isso é um sentimento. E sentimento é como tudo, né? Dá e passa. Sentimento é como vontade. Hoje você está com vontade de fazer uma coisa, amanhã já não está mais com vontade de fazer. Sentimento é a mesma coisa. Hoje você sente uma coisa, amanhã você sente outra. É por isso que uma das coisas mais erradas que um ser humano pode fazer é tomar decisões baseadas no sentimento. Porque sentimento muda, sentimento é passageiro. O que é eterno, o que é verdadeiro, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está comigo para sempre, então o Espírito Santo está comigo sim para sempre. Ele está em mim para sempre. Amém? É isso que eu vejo pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, o Espírito Santo passa a interagir com você, passa a conversar com você. Lá em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É interessante notar que muitas vezes as pessoas dizem que são filhos de Deus, mas não são guiados pelo Espírito de Deus. Na verdade, elas nem sabem o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas a minha Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho.
né? Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei que sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica dentro de mim. Como eu sei que posso chamar Deus de Pai? Porque o Espírito Santo testifica isso dentro de mim. Você já notou que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Elias, nem Moisés, nem Davi, nem nenhum destes homens que viveram na antiga aliança, esses santos que viveram na aliança, chamavam Deus de Pai? Eles chamavam Deus, normal, Deus, El Shaddai, Deus Altíssimo, Deus Supremo, mas não o chamavam de Pai. Por quê? Porque eles não eram filhos. Mas quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus. E o Espírito é que testifica dentro de você. O Espírito de Deus é que testifica dentro de você que você é, sim, um filho de Deus. Amém? Mas, dentre várias coisas que o Espírito Santo faz, ele realiza a obra de Deus nessa terra, juntamente conosco. Ele trabalha juntamente conosco. Todas as vezes que você vai fazer a obra de Deus, é necessário uma unção do Espírito, é necessário uma habilidade do Espírito, justamente para fazer aquilo que Deus mandou fazer, para fazer aquilo que Deus quer que você faça com excelência, é necessário, o Espírito Santo faz isso. A Bíblia diz também que Ele nos ensina todas as coisas. Quando há necessidade de você ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, ou um melhor pastor, ou um melhor mestre, ou um melhor o que seja, o Espírito Santo pode te ensinar sim acerca disso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, o que eu quero me concentrar agora nesse ponto, é que o Espírito nos foi dado para nos guiar. O Espírito nos foi dado para nos orientar. O Espírito nos foi dado para ser o nosso mestre, para nos ensinar todas as coisas. É aqui que entra muitas vezes o nosso erro. Como filhos de Deus que somos, como pessoas de Deus que somos, nós precisamos estar em contato com Deus, ter a conexão com Deus. Como eu posso dizer que sou filho de Deus e não tenho contato com meu pai? Como eu posso dizer que sou filho de Deus se eu não o ouço falar dentro de mim? E eu vejo muitos cristãos, principalmente em momentos assim que nós estamos vivendo, correndo de um lado para outro, buscando uma direção no coração, para saber o que deve fazer. E eles correm para um canto, correm para o outro, quando tudo o que eles precisavam é parar para ouvir o Espírito de Deus dentro deles. Por quê? Porque o Espírito Santo não fica em silêncio com você. O Espírito Santo, ele não fica calado dentro de você. O Espírito Santo, ele não fica lá, você precisando de uma orientação e ele calado. Não. O Espírito Santo, ele nos orienta. Agora, muitas vezes, nós não estamos sensíveis à sua voz. Muitas vezes nós estamos tão cheios das coisas naturais, lícitas, não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas lícitas, coisas do nosso dia a dia, mas nós estamos tão cheios daquilo, que nós ficamos insensíveis à voz do Espírito. E sabe o que acontece? Quando nós estamos insensíveis à voz do Espírito, nós ficamos sensíveis às coisas que os nossos olhos veem, àquilo que a gente sente, àquilo que a gente ouve os outros falarem. Alguém falou que quando uma pessoa tem uma certa deficiência em alguma área do seu corpo, essa deficiência é assim, digamos, compensada, entre aspas, né, por uma outra área onde ele fica bastante sensível. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ele fica bastante sensível nos seus ouvidos e no seu nariz, no seu olfato, né? Então, fica bastante sensível nisso, quando está realmente com alguma deficiência visual.
através, ele vai desenvolvendo, né, exercício e tal, e fica bastante sensível nos ouvidos e tal. Estou dando só um exemplo. A mesma coisa acontece no âmbito espiritual. Quando você está sensível à voz de Deus, quando se trata das outras coisas, você não fica lá tão sensível assim. Quando você está tão sensível à voz de Deus, pode acontecer o que for no mundo natural, que isso não vai te abalar. Porque você está sensível a Deus, você está focado em Deus, você está conectado em Deus. Então você nem precisa ficar dizendo, olha, vamos orar. Gente, eu estou precisando orar porque isso aconteceu. Não, você simplesmente vai orar independente disso. Porque o Espírito nos foi dado para orientar. O Espírito nos foi dado para nos ensinar. O Espírito nos foi dado para nos instruir. E muitas vezes, meu Deus do céu, isso já aconteceu tantas vezes que você nem imagina. Muitas vezes eu vejo muitos cristãos pregando, ensinando, ministrando, orando, falando, conversando, dizendo e postando nas redes sociais, o Espírito Santo, ele me controla. Eu estou debaixo do controle de Deus. Não, o Espírito Santo não foi dado para te controlar. O Espírito Santo foi dado para te guiar. O fato de você ter entregue a sua vida a Jesus, o fato de você declarar Jesus como Senhor da sua vida, não torna Jesus uma espécie de pessoas que fica mexendo com aqueles bonequinhos de corda, lembra? Não tem aqueles bonequinhos de corda? Então, a gente é o bonequinho e Jesus é que mexe lá. Não. Você não perdeu o seu livre-arbítrio. Você não perdeu a capacidade de decisão. Na verdade, quem controla a tua vida é você, não o Espírito Santo. Ele te guia. O Espírito Santo está para nós como GPS no carro. Então, nós estamos dirigindo o carro e aí o GPS está lá. E o GPS diz, olha, vira à direita, vira à esquerda, né? O GPS siga em frente, né? Faz o retorno, né? Entre na rotatória. O Espírito Santo, ele mostra dessa maneira. Ele é um GPS. Ele conhece o caminho, mas é você quem está dirigindo o carro da sua vida. É você que está dirigindo a sua vida. Não adianta você jogar a responsabilidade toda em Deus, acerca de uma decisão que é você que tem que tomar. Não é o fato de, isso eu vejo também com frequência, muitas pessoas sempre, elas procuram andar como se tivesse, digamos assim, naquela mística. Não, olha, o Espírito vai me usar e de repente, nesse momento, nessa hora, ele abre a minha boca e eu acabo falando. Não. A mensagem vem. E como vai transmitir, depende da sua personalidade, do seu jeito de ser, da sua maneira de ser. Deus, ele simplesmente transmite a mensagem, o Espírito mostra dentro de você. A questão é, você tem sido guiado pelo Espírito? Vou melhorar. Você tem ouvido as instruções do Espírito? Porque se o Espírito foi enviado por Jesus para estar conosco para sempre, a questão é, estamos ouvindo o Espírito Santo? Eu vou te dizer uma coisa, você pode estar agora junto da sua família, você pode estar junto aí da pessoa amada, pessoa querida, daquela pessoa que você está ali conectado, está ligado, é bom, é maravilhoso, mas eu vou te dizer uma coisa, ninguém está tão perto de você quanto o Espírito Santo. Porque por mais que a pessoa esteja junto de você, ela não está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. É por isso que nós não estamos distantes de Deus, nós habitamos na sua presença. Nós estamos na sua presença. Ele está dentro de nós. Nós temos que entender isso. E não só entender isso, como procurar viver isso.
Eu vejo muitas pessoas, eu vou ouvir o que o advogado diz, eu vou ouvir o que o professor diz, eu vou ouvir o que o gerente do banco diz, eu vou ouvir o que o pastor diz, eu vou ouvir o que o padre falou, o que a freira falou, ou qualquer outro sacerdote falar. Eu vou ouvir o que o governador, o presidente diz. Ótimo, ok, você pode ouvir todas essas pessoas. Mas por que não você ouvir a Deus primeiro? Dentro de você. Quando você precisa de um dinheiro, você precisa de um dinheiro, está precisando alguma coisa, um dinheiro, por que você não ouve a Deus primeiro? Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a teu pai em segredo. Por que não conversar só você e Deus? Sabe, você precisa, se você nasceu de novo, você precisa ter segredos com Deus. Você precisa ter coisas com Deus, ter conversa com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Mas muitos de nós usamos a oração apenas para pedir. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Em nome de Jesus, eu recebo pela fé. Amém. Pronto, terminou a oração dele. A partir daí, ele passa a dar atenção a todo mundo, menos a quem habita dentro dele. Deixa eu te dizer uma coisa, pedir não é orar. Embora existe petição dentro da oração, sim, a própria palavra diz claramente que nós devemos pedir. Jesus nos incentiva as pessoas a pedirem a Deus o que precisa, sim. Foi Jesus quem disse, pedi e dá-se-vos-á. Mas, irmãos, a oração não se resume a pedir. A oração é muito mais do que isso. Você, como pai, como mãe, o que você diria? O que você diria se os seus filhos, suas filhas, só conversassem com você para pedir? Olha, pai, eu estou precisando disso. Mãe, eu estou precisando daquilo. E pronto, a partir daí, durante o dia, não falasse mais com você. Como você se sentiria? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem sentimentos. E Ele não se agrada nada. Se você não se agrada de filhos que só chegam para pedir a você, Deus muito menos. Deus quer ter conexão, Deus quer ter intimidade. É hora de acrescentar as nossas orações. É hora de fazer da nossa oração aquilo para o qual ela foi criada. Foi para quê? Para ter intimidade com Deus. Sabe aquele tipo de oração onde você diz, Senhor, olha, eu não tenho mais nada para pedir, eu já pedi, já recebi pela fé. Então, eu sei que você já me deu e eu te agradeço e te louvo por isso, eu considero isso como feito. Mas eu quero agora conversar com você. Eu quero agora ter diálogo com você. Eu quero agora estar conversando com você. E aí você desliga o celular. E aí você se desliga das outras coisas, porque você estará focado no seu Pai Celestial. Estará focado no Espírito que há dentro de você. E quando isso acontecer, aí sim, você vai saber quais são as coisas grandes e firmes que Deus tem para te revelar. Você vai saber quais são as coisas grandes e ocultas que Deus tem para te dizer. Você já perguntou a Deus qual o ministério, qual o chamado dos seus filhos para que você possa criá-los e treiná-los para esse ministério? Pai e mãe. Você já conversou com Deus acerca do seu filho e da sua filha, que pode estar na droga, na prostituição, pode estar fazendo coisas erradas? Você já conversou com Deus acerca dos seus filhos? Deus pode te ensinar como falar para chegar ao coração dos seus filhos. Por quê? Porque você não conhece o coração deles, mas Deus conhece. Deus sabe. É interessante que eu noto muitas pessoas falarem isso. Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Elas dizem o seguinte, olha, só Deus conhece o meu coração. É verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E você conhece o coração de Deus? Deus conhece o seu coração. É bem verdade. E você conhece o coração de Deus?
Talvez, se você conhecesse mais a Deus, talvez se você conhecesse mais o coração que está no coração de Deus, a teu respeito, as suas atitudes não revelariam tantas coisas negativas. Porque ninguém conhece o coração da pessoa, mas lembre-se disso, aquilo que você faz, a sua atitude, demonstra o que está no seu coração. Essa que é a verdade. Então, muitas vezes eu noto pessoas correndo, fugindo de correções, fugindo de ensinamentos, com essa máxima: ah, mas só Deus conhece o meu coração, só Deus pode me julgar. Verdade. E você conhece o coração de Deus? E você está conectado com Deus? A pergunta que eu faço neste domingo pela manhã é: você já conversou com Deus hoje? Você já orou? Você já dedicou um tempo para conversar com o Senhor? Se você disse que já, eu te pergunto, e o que foi que Ele te respondeu? O que é que Ele falou com você? Oração não é monólogo, oração é diálogo. Oração é você fala e Ele responde. Ele fala e você responde. Deus me falou, Deus me disse. Agora vamos lá. A orientação de Deus é essa. Há outras pessoas que dizem: ah, mas foi Deus que me disse, pastor. Foi Deus que falou comigo. É verdade. Eu acredito. Só que, quando Deus fala, Ele fala segundo a sua palavra. No contexto da sua palavra. Quando Deus fala conosco, Ele não fala contrário à sua palavra. O Espírito é quem inspirou a palavra de Deus. Então, é o Espírito que vai mostrar segundo a sua palavra. A pergunta que eu faço é: o que você diz que Deus falou contigo, está no contexto da palavra dele? Está da maneira como Deus falou? Esta é uma daquelas mensagens que não tira muito glória a Deus, e aleluia. Mas é a pura verdade. Se você não está andando em prosperidade, em todas as áreas, é porque existe uma área da sua vida que você não está seguindo a orientação do Espírito. Se existe alguma área na sua vida que precisa crescer, é porque você não ouviu a orientação do Espírito naquela área. Todos nós que nascemos de novo somos guiados pelo Espírito Santo. Todos nós que somos filhos de Deus, somos guiados sim pelo Espírito Santo, com toda certeza. Agora, nem todos nós ouvimos a Deus com o nosso Espírito. E muitas vezes há pessoas que correm para um profeta, para um irmão, para uma irmã, e ora por mim, e tal, e por aí vai fora, na esperança que Deus use aquela pessoa para trazer algo para ele. Mas deixa eu te dizer uma verdade: Deus não guia a sua igreja por profecias. Deus não guia a sua igreja pelos profetas. Deus guia a sua igreja pelo Espírito. É no Espírito, é o Espírito dentro de nós que nos revela a vontade de Deus. E muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós pecamos. Então a nossa consciência nos acusa: ei, você pecou, você falhou. O Espírito Santo não te acusa, mas a tua consciência te acusa. O que é que você deve fazer? Pecado a Deus, receba o perdão dele pela fé e bola para frente. Simplesmente acelera, vai para frente. Meu irmão, minha irmã, filhos de um mesmo Pai, que é Deus, eu quero incentivar você a investir tempo em ouvir o Espírito, em ouvir o que o Espírito está falando dentro de você. 6 vezes, na minha contagem, 6 vezes Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 6 vezes, na minha contagem. Em Apocalipse, Jesus fala 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Está falando no presente. Diz às igrejas. Não é o que o Espírito vai dizer, é o que o Espírito diz. Nesse momento, o Espírito Santo está falando com você. Nesse instante. Por quê? Porque ninguém fala tanto com você quanto o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém. Passe a ouvir o Espírito.
Dedique tempo à oração, dedique tempo à palavra, porque assim você vai se tornar mais sensível à voz daquele que tanto te ama, daquele que nunca deixou você, daquele que nunca te desprezou, daquele que sempre vê o melhor em você. Amém? Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem certeza se realmente o Espírito Santo mora dentro de você, se você não tem certeza de salvação, não sabe o que vai acontecer, e você deseja ter salvação, se você deseja ser salvo, se você deseja ter certeza de salvação, se o seu desejo é o Espírito Santo habitar dentro de você, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, declarando que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. No meu coração eu creio que você o ressuscitou dentre os mortos. Por isso eu sei que sou salvo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita dentro de mim e me ensina todas estas coisas. E eu posso te chamar de Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, aqui embaixo nós temos os links das nossas redes sociais, tanto do Facebook como do Instagram. Temos também do canal, nosso canal no Telegram. É só entrar em contato conosco. Ou você pode preferir ir para uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja que esteja baseada na palavra de Deus, uma igreja que siga a palavra de Deus e sirva ao Senhor. É isso aí. Prospere e avance.